Primeira coisa que eu queria saber de vocês, quem na semana passada, no domingo, mandou uma mensagem para a mãe, desencarnada ou encarnada, falando que a amava, ou que gostava dela, algum tipo de mensagem positiva para a mãe no domingo passado, no Dia das Mães? Por favor, levanta a mão. Beleza, joia. Quem aqui dos homens mandou para a esposa que ela é uma boa mãe, algum tipo de mensagem, ou falando olho no olho mesmo, de que ela é uma excelente mãe no Dia das Mães? Levanta as mãos, por favor. Beleza, beleza. Agora a última pergunta. Quem mandou ontem uma mensagem para a esposa dizendo que ela era uma boa mãe? Não? Só no Dia das Mães? Tá, isso é muito importante, porque realmente o dia passa e às vezes durante a semana, durante o dia a dia, a gente esquece de continuar cultivando o hábito de dizer para a pessoa o quanto ela é importante para nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 coisas que eu aprendi ao longo desse tempo trabalhando com família, trabalhando com adolescentes, trabalhando com adultos. A primeira coisa que eu aprendi, né, e que já é uma coisa que começou desde a faculdade, é que é o seguinte: primeiro, a culpa é sempre da mãe, né? Já ouviram falar nisso? A culpa é sempre da mãe. Eu comecei a estudar psicanálise. E aí eu olhava e falei assim, basicamente a mãe fez tudo que de ruim para a criança, né? Tudo era, você volta para a mãe. Eu falei assim, gente, mas que coisa curiosa. Tá todo mundo botando a culpa na mãe. Tava uma vez andando com a minha filhinha, a gente enrolava ela naqueles slings, obrigado. Rolava no sling, eu botava bem apertadinha, fui pro supermercado. Aí eu tô vendo a senhora olhando assim para mim, né? Aquela neném enroladinha, né? E eu comecei a ficar com medo da senhora, comecei a dar uma escondidinha assim na Clara. E ela foi olhando, ela chegou e falou assim, como é que a mãe dela deixa você usar isso aí? Gente, até quando ela achava que eu tava sufocando a menina, né? E aí até quando eu tô usando, a culpa é da mãe que deixou eu usar, entendeu? Então acaba que a gente tem uma ideia muito intensa, muito frequente, e frequentemente as mulheres acreditam nisso também. A culpa é toda minha, a responsabilidade é toda minha. Aquilo que está saindo ali, né, por conta desse processo de fissura entre mãe e bebê, desse momento assim, de tanta união, de que a gente é quase inseparável ali, a mãe e a criança, durante os primeiros anos de vida, há uma ideia intensa de que a culpa também é toda dela. Né? Qual que é a mulher, qual que é a mãe que você vê que não tem culpa? Levanta a mão aqui, a mãe que não tem culpa. Parabéns. Tem uma ou outra aí que está com autoestima boa. A maioria está com a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque é tarefa que você não consegue acompanhar do jeito que você gostaria. Ela não é se você trabalha fora. Se você trabalha em casa, parece que a casa nunca está do jeito que você gostaria que estivesse. Parece que a criança, você nunca consegue entregar para ela tudo que a mãe do Instagram está entregando para as crianças. Ela fala assim, nossa, essa mãe faz esse jogo todos os dias com a filha dela. Eu custa trocar de roupa na minha filha e dar um banho. E aí você tem uma comparação intensa com outras pessoas. Agora, na verdade, esse processo de culpabilização, ele erra o alvo. Né? Porque eu comecei a entender com o passar do tempo, apesar da sociedade apontar o dedo e dizer a culpa é da mãe, o menino está lá fazendo bagunça, a culpa é da mãe, não está lá olhando ele. Né? Apesar da sociedade apontar esse erro o tempo todo, o que eu comecei a aprender é que não é a culpa que é da mãe, é o poder é da mãe. Um poder intenso de moldar os filhos desde o primeiro processo. Os grandes nomes da humanidade, as pessoas que realizaram muito aqui na Terra, tiveram pais, principalmente mães, que souberam acolher as suas necessidades e potencializar aquilo que eles tinham de maior. Esses dias eu estava lendo sobre Alexandre o Grande, não sei se alguém já conheceu a história dele, ele era um macedônico. Ele foi educado por Aristóteles, mas antes de Aristóteles, a mãe dele era extremamente ativa na educação dele. E ela dizia que ele era filho de Zeus, que ele teve uma experiência quando ela estava grávida, e que Zeus era o pai dele. Ele nasceu escutando isso. E o poder da mãe era tão grande que com 10 anos de idade, o Alexandre o Grande, ele recebeu um cavalo que ninguém conseguia domar. Foi um presente para o pai, que era um cavalo indomável. E o pai tentou domar o cavalo e não conseguiu, se machucou. E o filho falou assim, amanhã eu irei andar nesse cavalo. Ele tinha uma confiança tão grande que ele chegou no cavalo, sentou no cavalo e andou no cavalo indomável, né, por vários treinadores, com 10 anos de idade.
E aí começou a fama do Alexandre o Grande, porque ele tinha uma confiança tão grande nele. Da onde que vinha essa confiança? Da mãe, que dizia que ele era filho de um deus, do principal deus do Olimpo. Não recomendo, tá? Porque depois ele matou muita gente. Então, assim, não adianta falar também que é filho de um deus. Mas olha o poder da mãe. Olha o poder que ela tem de influenciar a autoestima daquela criança. Se é ela ali que nega o tempo todo as necessidades, se é ela que quando chora fala engole o choro, se é ela que traz o aprendizado do que é emoção, o vocabulário emocional, que é aquilo que nos falta frequentemente. Agora, existe um problema grande. Frequentemente, a nossa capacidade, ela bate também no limite que foi nos dado na geração anterior. É ou não é? A geração dos nossos avós, provavelmente, tiveram outro tipo de batalha na frente deles. A batalha não era de melhor educação, a batalha era de sobrevivência. Os nossos avós já tiveram uma geração em que a sobrevivência era o mais importante. A quantidade de filhos não permitia dar esse nível de atenção individualizada. Talvez muitos aqui passaram por essa situação, é ou não é? Então nós tivemos famílias que, ao longo do tempo, vão transmitindo para cada geração dificuldades na hora de lidar com as crianças. E isso é absolutamente normal. Agora, uma coisa é impressionante, a voz da mãe, a palavra da mãe, e por isso que essa é a primeira coisa que eu aprendi trabalhando com família, ela carrega com a gente, às vezes durante toda a vida, durante toda a nossa existência, a gente carrega a voz da nossa mãe junto conosco, estando ela às vezes viva ou morta, a gente pensa como ela falaria conosco naquela situação, e é por isso que a nossa palavra importa tanto, aquilo que a gente fala frequentemente, aquilo que a gente chama as nossas crianças. A gente chama ela de filho de Zeus ou filho do capeta, né? Frequentemente, a gente acaba reforçando com as nossas palavras o comportamento que a gente não quer. Isso vai passando ao longo das gerações. Esse reforço. Eu tinha um paciente que falava assim, gente, a minha mãe me ensinou o valor de um sorriso. Eu achei aquilo tão bonito. Falei, nossa, que legal. O que ela falava para você? Falava assim, meu filho, se arruma isso aí, senão te quebra os dentes. Não é bem isso aí que eu queria, né? Mas, às vezes, a sua palavra, a forma como você diz, ela precisa realmente ter um peso importante. Você precisa pensar muito naquilo que você vai transmitir no dia a dia, porque a sua voz vai ser carregada e o seu poder é intenso. Agora, quando você carrega essa voz com sentimento, com amor, com carinho, tentando acertar, aí que está o prêmio, aí que está o grande caminho. Porque frequentemente nós temos dois tipos de erro. Nós temos aqueles que a gente sabe que é errado e faz assim mesmo, e esses são os que mais nos afastam mesmo do nosso caminho. Quando a gente fala de pecado, pecado é um termo que vem do arqueirismo, né, que significa errar o alvo, aquele alvinho vermelho no meio do alvo do arqueirismo. Quando a gente peca, significa que a gente começa a errar o alvo. Errar o alvo, por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que a gente sabe que não deveria estar fazendo. Se a gente começa a estudar já os textos da Bíblia, no Primeiro Testamento principalmente, as pessoas são extremamente falhas. Quem já viu o Velho Testamento aqui, já leu alguma vez algum pedaço? As pessoas são, você vai ver a história de Abraão, Abraão é extremamente falho. Às vezes no ponto assim, você fala assim, meu Deus, como é que Deus ainda apoia esse cara? Mas por quê? Porque ele estava o tempo todo tentando acertar, agindo, fazendo. E é esse o momento que a mãe sempre está também tentando acertar. E é por isso que essa culpa, eu gostaria de, principalmente nesse momento, fazer essa transição entre, não é que a culpa é sua, o poder é seu, de trazer a diferença na vida dos seus filhos. E isso é fantástico. Mas a segunda coisa que eu aprendi é que o grande diferencial para a mãe conseguir exercer o seu poder é o papel masculino, é o pai. A presença do pai faz muita diferença. Não que as mães solteiras não consigam fazer a sua educação, pelo contrário, inclusive a mãe, né, do Alexandre depois era uma mãe solteira, tá? Solteira sim, né, viúva. Então, mas não é isso, mas o papel do pai em todos os estudos mostra um fator determinante no desenvolvimento dos seus filhos. Existe um estudo que aconteceu na década de 50 que acompanhou as crianças por 45 anos. E o grande diferencial era
quão presente era o pai aos 5 anos de idade. Determinava a nota que o filho tirava no vestibular, determinava a quantidade de amigos que ele tinha no emprego depois, determinava o quanto que ele ganhava. A presença paterna aos 5 anos de idade. Presença paterna não é estar junto no celular. A presença paterna não é estar junto assistindo um jogo necessariamente, mas você prestando atenção e dando a atenção necessária, correspondendo. É o que a gente chama de responsividade. O papel do pai começa no momento do parto, né, em que você está apoiando a gravidez, em que você auxilia no processo do parto, em que você vai no ultrassom, em que você cuida da criança e dá o banho, e ajuda na doença, e aprende a arrumar a cabelo. O dia que as meninas, eu que tenho que arrumar o cabelo para ir pro balé, estão perdidas, tadinha. Chega tudo os amiguinhos querendo ajudar. Mas eu sempre tento. Eu sempre tento. Porque é importante essa presença contínua. Em todos os estudos em que a gente acompanhou, em que há o acompanhamento, as pessoas pesquisaram ao longo de vários anos qual que é a diferença que o pai faz. 2 grandes achados foram encontrados. O primeiro deles é o seguinte: o pai ajuda o filho homem a ter autocontrole. Então o que é isso? A criança do sexo masculino, ela tem uma dificuldade maior do que a do sexo feminino para autocontrole nas situações. É a criança que sobe nas coisas que não devia, que pega as coisas que não devia, que às vezes está lá brincando na hora que não devia, correndo mais, é mais explosiva, em média, tá? E a presença do pai é o grande diferencial na capacidade de usar o autocontrole. Quer dizer, eu vou deixar de fazer isso agora que me dá prazer, por esse prazer futuro. E essa habilidade é a habilidade que faz ele desistir de não usar droga. A habilidade de autocontrole é a habilidade que vai falar assim: olha, eu vou estudar a história do Brasil de 1828 ao invés de assistir Netflix. É a nossa capacidade de autocontrole. Isso foi testado num teste chamado teste do marshmallow, um teste famosíssimo, não sei se vocês já viram. Você colocava um marshmallow na frente da criança, falava, aqui no Brasil não ia adiantar, né, porque a gente não gosta de marshmallow, mas isso aqui seria, sei lá, um pote de Nutella, né, um chocolate na frente da criança, falava assim: olha, se você não comer por 15 minutos, eu te dou 2. E aí eles saíam da sala e deixavam ela numa sala sem nenhum tipo de estímulo, de coisa para elas se distraírem, e elas ficavam lá, né, meu Deus do céu, eu ia olhando para aquele negócio e eles filmando. A criança que consegue esperar os 15 minutos para ganhar 2, ela se dá mais bem no vestibular, no emprego, ela consegue sacrificar o presente pelo futuro, ela já conheceu o futuro. Quem ensina isso para o filho homem é o pai. Através da responsividade. O que é responsividade? Eu consigo entender o que está chegando e eu consigo responder aquilo, ter uma resposta empática. Não basta a resposta ser violenta, ser um tapa, porque aí você não ensina, você ensina perda de autocontrole. Agora, esse vocabulário não foi ensinado para nós. Como é que eu vou falar pro meu filho: ó, você está se sentindo frustrado, se eu não sei o que é frustração? Você está se sentindo enciumado, isso é ciúme que você está sentindo, se eu não sei o que é ciúme dentro de mim. Esse vocabulário frequentemente não nos foi ensinado. Então, os homens que estão aí, eu sei que na família de vocês não teve isso. Um pai responsivo que te ensinava sobre sentimentos. Teve? Não teve. Então nós precisamos ser a geração que dá esse salto, que tem esse interesse, que vai atrás de como eu vou ser mais participativo, com amor, com carinho. Como que eu vou ensinar sem o murro, sem a questão necessariamente agressiva, sem a violência. Esse salto precisa vir de nós. E o apoio a essa maternidade, e o apoio ao poder da mãe de influenciar nos filhos. E é por isso que o relacionamento entre pai e mãe faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Se você tem pais que brigam em casa, você tem alterações nas ondas mentais das crianças dormindo em quartos separados. Olha só que coisa interessante. O clima de tensão, de briga, de agressividade, provoca nas crianças uma alteração chamada de mudança do processo autoimune, de mudança no processo de formação da mineralização óssea. Vocês sabiam disso? O osso da criança mineraliza de maneira diferente quando tem briga em casa.
Tem a descoberta de alguns pesquisadores muito interessantes na Universidade de Washington. Tem um pesquisador chamado Andy Metzl, que pesquisou que crianças, a partir de 42 minutos de vida, conseguem imitar adultos. 42 minutos de vida. Ele coloca a língua para fora e coloca para dentro, coloca para fora, coloca para dentro. E depois de alguns minutos a criança começa a colocar a língua para fora e para dentro. 42 minutos de vida. Isso quer dizer que da mais tenra idade, do primeiro momento em que seu filho chegou em casa, ele está observando como são as relações. E a principal informação que a criança precisa é seguro crescer aqui? É seguro ser quem eu sou aqui? E se não for, todo o desenvolvimento dela é comprometido. Se houver instabilidade. Então o papel do pai, o papel nesse relacionamento frequentemente é trazer estabilidade. É trazer a sensação de confiança, de presença, de estar lá quando é preciso, de participar emocionalmente da criação. E aí você pensa, mas isso não foi assim com os meus avós, não foi assim com os meus pais. Nessa geração, isso não parecia ser necessário, nós tivemos muitas consequências disso. Não basta mais um pai que trabalha, chega em casa, assiste jogo e traz comida para casa, não basta. A menos que você não queira que os seus filhos se desenvolvam da melhor maneira possível. E esse é um aprendizado que traz muito mais responsabilidade. Nós precisamos ajudar nossas esposas a desenvolver o papel de mãe na sua integridade. Participando do processo escolar, tem um estudo que mostra que os pais, aqui eu estou falando dos homens mesmo, que ajudam os filhos na escola, o desempenho é muito mais poderoso do que as mães. E aí você fala assim, por quê? É porque existe uma diferença de capacidade? Evidentemente que não. É porque isso significa que o pai é tão participativo que ele inclusive ajuda nos deveres da escola. Então ele participa de todo o resto também. E isso tem um desenvolvimento enorme para a criança. Eu falei para os homens, o aprendizado do autocontrole, da capacidade de conter os seus impulsos. E para a menina, para a filha mulher, o que a figura paterna mais faz diferença no desenvolvimento cerebral? Alguém sabe? Pais presentes têm filhas menos promíscuas. Olha só que interessante. Isso é um dado de estudo. A presença do pai faz com que o tipo de apego criado com a figura masculina não é um de desprezo, de distância emocional, mas é aquele de confiança. A mulher busca também, no momento da puberdade, aquele que traz confiança, aquele que traz segurança, e não aquele que ignora e que esquiva e que se afasta, como é o caso do pai distante. E é por isso que eu digo frequentemente para aqueles que estão no consultório, falo assim, olha, trate a sua esposa da maneira como você gostaria que a sua filha fosse tratada pelo esposo dela. Porque é isso que vai acontecer. Está ali na descoberta do Tesnov. As crianças vão imitar o processo dos adultos e ela vai aprender que esse é o relacionamento esperado de um homem. Esse é o relacionamento esperado de um rapaz. E é assim que ela será tratada. É assim que ela vai permitir ser tratada. De acordo com o aprendizado que aconteceu. Então, o primeiro grande aprendizado foi esse. O da poder da mãe. De carregar a voz dela durante todas as nossas vidas. E o segundo foi a grande influência do pai. O terceiro grande aprendizado que eu tive nesse processo, trabalhando com famílias, foi a importância de que todos nós precisamos de cuidado. Absolutamente todos nós precisamos de cuidado. E isso vale para a criança, vale para a mãe, vale para o pai. Nós precisamos do afeto para sobreviver, mais do que um luxo. Existe um ditador que assumiu numa ditadura na România, em 1966, o Nicolau Ceausescu. E em 1990 terminou o regime comunista do Nicolau, ele foi deposto, e aí os jornalistas ocidentais foram visitar a România. Quando eles chegaram lá, uma das primeiras coisas que o Nicolau tinha feito era proibir os métodos anticoncepcionais. E além disso, ele começou a multar, na verdade, taxar todas as pessoas que tinham menos de 3 filhos. Então, se a pessoa tivesse menos de 3 filhos, ele taxava. Se a mulher não ficasse grávida, ele diminuía a quantidade de comida que chegava, de recursos. E isso que aconteceu foi uma grande explosão
demográfica na România, e as pessoas não tinham dinheiro, não tinham comida, não tinham condição de cuidar das crianças. Então a quantidade de crianças abandonadas foi maior do que em qualquer outra época. Quando a gente chegou lá na România, em 1990, com o Nicolau tendo caído, existia uma quantidade gigantesca de orfanatos em que se acreditava que a criança não deveria ser tocada, porque ela não poderia se apegar àqueles que um dia não estariam na vida delas. Então, para que as crianças não se apegassem, fala assim, não toca, não encosta na criança. E então tinham crianças de 2, 3, 4, 5, 10 anos de idade que nunca tinham sido tocadas, morando em berços, sem nenhum tipo de contato com o ser humano, sem palavras de carinho, sem toque afetivo. As crianças tinham transtornos mentais gravíssimos. A maioria morria com poucos anos de idade, não das questões de higiene, porque os cuidados eram feitos, elas eram lavadas, né, mas sem nenhum tipo de toque afetivo. A maioria morria. E as crianças que sobreviviam, que recebiam cuidado, que tinham mais de 9 meses, a maioria ficavam com sequelas graves por toda a vida. Nós precisamos do toque físico para sobreviver. E frequentemente a gente chega na idade adulta e para de ser tocado. Às vezes você tem até relação sexual, que é outra coisa, mas você não é tocada com carinho. Às vezes não tem um abraço, o aperto de mão, aquele calor necessário para que a gente sobreviva no dia a dia. E aí chega o Dia das Mães, é uma delícia, porque aí todo mundo recebe abraço, uma cartinha, uma música, que vai ser uma coisa linda. Mas o dia foi embora, já tem uma semana, e às vezes a gente fica já mais uma semana sem abraço, sem carinho, sem afeto. Quando isso não vem do nosso relacionamento, frequentemente a gente busca de maneira nos nossos filhos. E aí você pode ter até dificuldade da criança um dia de sair e de se ficar independente pela dependência em que há de você ter algum tipo de afeto ali. Todos nós precisamos de cuidado. E esse cuidado ele precisa ser diário. Esse elogio, esse carinho, ele precisa vir todos os dias. Não basta ser no Dia das Mães, evidentemente. A gente precisa transformar isso num hábito. É uma coisa que a gente fala frequentemente lá na terapia de casal e que às vezes os casais, eles falam assim, não, mas vai ficar mal acostumado. Se eu começar a elogiar todo dia, eu estou fazendo mais que obrigação. A pessoa não está fazendo mais que obrigação de cuidar de casa, de levar para a escola, de trabalhar, de fazer as coisas. E aí a gente passa uma vida estéril, em que ninguém olha para nós verdadeiramente e se sente agradecido, grato pela nossa existência, por aquilo que a gente faz. O resultado disso é óbvio. Sensação de depressão, solidão. É por isso que mais de 30% das pessoas se declaram solitárias. Não tem a sensação de ter alguém por elas. Então o que eu gostaria é que desenvolver o hábito dentro de mim, e talvez você gostaria de desenvolver dentro de você, de conseguir olhar para o outro e falar uma coisa interessante sobre aquela pessoa todos os dias. E aí, vale uma pequena dica, ser extremamente específico. Você precisa ser extremamente específico. Não basta você falar assim, nossa, eu te amo só. Fala assim, nossa, eu amo o jeito que você arruma o seu cabelo. Eu adoro o tanto que você é generoso. Né? E aí eu ainda lembro uma situação que eu posso explicar para isso. Não, eu lembro, você saiu, você tinha comprado um lanchinho para você, um sanduíche com batata frita, e você viu uma pessoa com fome, você deu a batata frita, você estava com fome, mas você deu, você é generoso. Você tira do seu para dar para os outros. Você fazer isso olhando nos olhos de uma pessoa tem um poder incrível. É cuidado. Você falar para a pessoa, nossa, como eu gosto da sua capacidade de raciocínio, como eu te acho inteligente, olha isso aqui que você fez. Eu acho isso incrível em você. É muito mais específico do que você ser completamente generalista. Não, eu gosto de você, eu te amo. Por quê? Eu não sei. Seja específico. Fale de alguma coisa que você gosta. Gostou de alguma coisa na roupa da esposa? Fale da roupa. Fale do cabelo, fale das unhas. Né? Gostou de alguma coisa no esposo? Ele fez a barba? Repare. Cortou o cabelo? Repare. Usou um perfume? Fale daquilo. Fale da personalidade, que isso influencia muito mais. O que eu gostaria... E aí, eu tive uma experiência na semana passada que me deixou extremamente emocionado, que é uma paciente minha que eu acompanho há 4 anos. Ela tem câncer, estava lutando contra o câncer, ainda está, e ela descobriu semana passada de que o câncer tinha voltado, estava em vários órgãos. Então, ela tem uma filha de 11 anos e ela pediu para
para levar a filha no consultório, para poder contar para a filha que ela não estava conseguindo, né? E é uma notícia assim, basicamente, mamãe está te deixando, não é? Então assim, eu tive que acompanhar ela fazendo isso com a filha. E o olhar da filha, tentando contar quantos dias ela ia poder falar para a mãe o que ela sentia. Poder agradecer. Ela não pode deixar para fazer isso só no Dia das Mães. Que ela vai ter mais um no máximo. Ela precisa fazer isso todos os dias. Talvez essa filha, nessa dor intensa, com 11 anos de idade, ainda esteja numa situação melhor que a nossa. Que acredita que vai ter muito tempo e que de repente as pessoas se vão, ou as conexões se perdem, ou as crianças crescem e a gente não conseguiu trazer esse hábito de dizer muito mais frequentemente para as pessoas o que elas significam para nós. Eu espero de coração que vocês consigam, não só no Dia das Mães, mas hoje, amanhã, durante a próxima semana, né, agradecer de maneira muito específica as mulheres que foram suas mães ou que são mães dos seus filhos. Agradecerem a você mesmo, se você conseguiu esse fenômeno de ser mãe e de estar conseguindo criar as suas crianças. Que vocês consigam ter compaixão e admitir que vocês não têm culpa, mas têm poder como mãe. Que os pais possam estar muito mais presentes nesse dia a dia. E que absolutamente todo mundo tenha o cuidado que precisa. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.